O primeiro cuidado que eu vou falar é sobre o dimensionamento desta viga. O segundo é a qualidade do concreto e a ferragem. O terceiro é a execução correta da concretagem e instalação destas vigas. E a quarta são as cargas horizontais e a movimentação do solo, que é muito importante você pensar nesta hora. Então, no primeiro caso aqui, no primeiro cuidado que você precisa ter, que é o dimensionamento da viga, geralmente quando são vãos de 3 metros, nós calculamos aí uma viga de 30 centímetros de altura, mas veja bem, muitas vezes você já pega ali uma tábua de 15 e coloca na parte inferior aí da sua madeira de 30, da sua tábua de 30, já diminui aí para 28, já não temos mais aí uma viga de 30 centímetros de altura, a altura daquela viga. E eu já vi casos de pessoas deixarem vigas aí com 25 centímetros de altura para vãos acima de 3 metros, inclusive. Isso não é o interessante. Em primeiro lugar, você já sabe que as dicas aqui do canal Falando de Cidade são dicas para você aplicar aí na sua obra, porém é importante você contratar aí um calculista, contratar um arquiteto para fazer o seu projeto, contratar um engenheiro para fazer o seu cálculo estrutural, porque somente ele poderá informar para você aí qual que é a melhor viga, a melhor coluna, o melhor pilar, a melhor sapata, o melhor elemento estrutural que você vai usar na sua obra. Então é necessário, para você ter certeza, um cálculo estrutural. Ah, Ed, você só está falando de cálculo estrutural porque você é arquiteto. Não, não é somente por isso. É porque cada obra, cada construção, ela tem uma particularidade, ela tem um tipo de solo, ela tem um tipo de carga, ela recebe um tipo de vento. Então é importante que seja feito um cálculo aí para a sua obra, para que você não venha correr o risco de ruptura aí da sua estrutura. É bom que você ao menos entenda o que você precisa saber para não fazer peças, elementos estruturais que vão romper, que vão trazer risco para a sua construção. Fazendo desta forma, você já vai entender o dimensionamento desta viga. O dimensionamento, você tem que entender o seguinte: ela tem que ter, lógico, eu vou falar na sequência a qualidade do concreto e a ferragem, mas agora, apenas nesse pré-dimensionamento, vigas de 30 centímetros por 15, é aí a menor seção de viga que a gente pode pensar em trabalhar para um vão mínimo aí de 3 metros de comprimento, uma coluna, de distância de uma coluna para outra, 3 metros de comprimento, você pode pensar aí nesse tipo de seção de viga. Quando você aumenta aí este vão, passa para 3 metros e 20, 3 metros e 30, 3 metros e meio, 4 metros, acima de 4 metros, 5 metros, esta seção de viga já vai mudar. 4 metros já vai ser no mínimo aí 45 centímetros por 19, 5 metros já vai ser no mínimo aí 50 centímetros de altura por 19 de largura. Lembre-se que eu estou falando aqui de pré-dimensionamento, porque depois tem o tipo de concreto que será utilizado, tem o tipo de ferragem, a quantidade de ferragem que vai ser utilizada nessa viga. Então é importante você se preocupar com isso. Você tem um vão acima de 3 metros de comprimento, não pense em trabalhar com a viguinha tradicional ali de 30 centímetros. Quando eu estou dizendo nesta altura de viga, eu estou dizendo aqui a altura dela concretada, porque você já sabe que para a ferragem, o estribo da ferragem, ele tem que ser menor, no mínimo aí 5 centímetros menor do que a largura e menor do que a altura. Então, se você tem aí uma viga de 30 centímetros de altura, o seu estribo tem que ter no máximo 25 centímetros. O ideal é 24 centímetros. Se ela tem 15 centímetros, ele tem que ter 10 centímetros de largura. O ideal aí seria 9, mas o máximo dele são os 10 centímetros de largura. Ou seja, viga de 30 por 15, você terá então uma ferragem de 24 por 9, porque você tem esta ferragem dentro daquela peça de concreto e fica coberta por concreto aí, por uma capa de concreto de aproximadamente aí 2,5 centímetros. Isso é o ideal. Falei aqui do pré-dimensionamento de uma viga, agora a qualidade do concreto e a qualidade da ferragem. Este é o segundo cuidado que eu vou falar,
tão importante quanto o pré-dimensionamento, que é quando você pensa no tipo de concreto que você vai utilizar, um FCK de concreto mais resistente, acima de 30 de FCK. Eu sempre não gosto muito de falar nesses tipos de dados, porque são dados de cálculo estrutural. São dados que você vai aí contratar o seu calculista para calcular para você. Porém, contudo, entretanto, se você faz aí o seu concreto feito na obra, é aquele concreto forte, é o concreto forte que você usa aí em uma viga, falando aqui da forma que você pode entender. E a ferragem, aqui nós vamos a um ponto muito importante. É importante você entender aí o tipo de ferragem que você vai colocar, como você vai colocar, e eu costumo sempre ser sincero aqui com você e pensar da seguinte forma: quando você tem aí aquela ferragem de 4 ferros para uma viga de 30 por 15, muitas pessoas colocam 4 ferros de 3/8. Eu não uso ferros menores do que 3/8 aí para vigas, porque não vai adiantar você fazer aí uma viga e colocar ferros de 5 por 16. Você pode até colocar na parte de cima, como você sabe que a parte de cima é um porta-estribo em vigas biapoiadas, a parte de baixo é o que interessa, que importa. Porém, quando nós estamos trabalhando com vigas acima de 3 metros de comprimento, nós já temos aí uma maior quantidade de barras de aço. É por isso que é essencial o cálculo estrutural. É no cálculo estrutural que vai definir a quantidade de barras que vai ser utilizadas dentro desta viga e a espessura, a dimensão desta barra de aço. Então é importante você calcular por isso. Você não vai fazer aí uma viga de 40 por 19, de 45 por 19, de 50 por 19 ou 50 por 25, 60 centímetros por 25 e colocar 4 ferros de meia ou 6 ferros de meia. Existe um cálculo que vai definir até a posição desta ferragem. Se ela é uma viga biapoiada, que está apoiada sobre 2 pilares, esta ferragem, a maior quantidade de ferragem vai na parte de baixo. Vigas em balanço, quando uma das pontas desta viga não tem um pilar embaixo, a maior parte da ferragem vai na parte de cima. Ou seja, de certa forma, eu estou explicando para você aqui como fazer um pré-dimensionamento desta viga e vamos para a terceira dica, o terceiro cuidado que você tem que ter, que é a execução correta na concretagem e instalação das vigas. A instalação correta, você deve sempre pensar no seguinte: esta viga ela é biapoiada. Vou trabalhar aqui na maneira mais comum que você trabalha aí, que é a viga biapoiada. Geralmente quando você tem uma viga biapoiada é quando ela se apoia uma ponta em uma coluna e a outra ponta na outra coluna. Então na hora que você vai executar esta viga, você tem que ter o cuidado para que esta viga seja encaixada dentro da ferragem da coluna, do pilar, seja amarrada ali, para que ao concretar ela esteja apoiada sobre estes pilares. Eu falei aqui no início um dos cuidados aqui da execução da concretagem, que é na execução da forma, né, que é a caixaria desta viga. Se você tem aí um dimensionamento de viga de 30 por 15, você tem que pensar em trabalhar de forma que a sua forma, que a sua tábua tenha no mínimo 30 e que fique 30 centímetros livre de concreto, que é como eu falei, não adianta você pegar uma tábua de 30, coloca ela na posição vertical e coloca ali uma tábua na parte de baixo, essa tábua de 15, fazendo com que esta tábua venha ter ali um encaixe dentro dela, perdendo 2 centímetros. Isso não é o ideal, então pense bem na hora de fazer as formas. O segundo ponto que você precisa observar aqui, o segundo cuidado na concretagem, é a formação de bolhas. Se você tem ali aquela bicheira no concreto, esse concreto ele não tem mais aquela resistência pré-dimensionada para esse tipo de viga. Então é muito importante você levar isso em conta. E como eu falei dos estribos, é importante que os estribos, que a ferragem tenha uma camada ali de 2,5 centímetros de concreto cobrindo esta viga. Esse foi o terceiro cuidado que você precisa ter. E o quarto cuidado que você precisa ter são as movimentações do solo, que nós podemos ter aí também as cargas horizontais, que como eu disse, o efeito do vento, a movimentação do solo é importante porque vai interferir na sua viga baldrame, na sua coluna, ou seja, no seu pilar e nas suas vigas.
Por isso eu falei do cálculo estrutural, porque para um cálculo estrutural, o engenheiro calculista estrutural vai utilizar as informações da sondagem de solo. É na sondagem de solo que ele vai calcular e dimensionar a sua fundação para que as cargas da movimentação do solo não passem para a sua estrutura e a sua estrutura não sofra ruptura por causa dessa movimentação do solo. Ele vai levar em conta também as movimentações do vento, as cargas adicionais que podem aparecer aí sobre esta carga, né? As cargas que não são ali previstas fixas, elas podem acontecer. Então isso tudo é levado em conta na hora que vai fazer o cálculo estrutural aí para a sua fundação, para a sua estrutura. Então, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco sobre 4 cuidados que você precisa ter na hora de pré-dimensionar a viga aí para a sua casa, para a sua obra. Ed Vieira, arquiteto, falando de cidade.